Replicantes amigos, a aprovação do governo Lula segue em queda, enquanto o preço dos alimentos castigam o povo brasileiro. Eu agora estou preocupado com o preço dos alimentos. Misericórdia. Ué, gente, mas esse é o preço do shampoo? Cadê a chave do carro que tinha no quê? R$20 num café? Tá tudo caro, gente. Que isso, gente? Até que musiquinha tá cara. Tá caro. Segura na mão de Deus. No desespero, tentando segurar a alta dos preços, o governo decidiu zerar o imposto de importação de 9 itens da cesta básica. Nós estamos num momento onde você reduzir o imposto de importação ajuda a reduzir preço. Fala muito! Colocaram o Geraldo Alckmin para falar ali, o Haddad não estava tão pouco o presidente da República. E açúcar são dois produtos que são amplamente produzidos pelo Brasil. O Brasil que exporta para o mundo todo. De onde que nós vamos comprar esse produto para trazer para cá? A carne brasileira é a carne mais barata do mundo. Qual é a carne que vai entrar aqui e que vai ser mais barata do que a nossa carne lá na gôndola do mercado, para o consumidor sentir lá na sua compra mensal uma diferença de preço? São essas análises que precisam muito mais de uma valorização da economia nacional do que efetivamente uma possibilidade de importar produtos mais baratos. Mais um anúncio de medidas naquele estilo: estamos fazendo alguma coisa. Os efeitos reais para você, consumidor que sofre com a inflação dos preços dos alimentos, serão apresentados agora pelos analistas da CNN. Vai melhorar para o consumidor? Não, William, lamentavelmente não. Porque não só eu, diversos economistas passaram aqui na bancada do WW, toda a programação da CNN, ao longo desses últimos 2 anos, quando a gente tem observado uma elevação dos gastos públicos muito forte, impulsos fiscais enormes. Nós estamos com um déficit nominal maior do que o que nós tínhamos no tempo da pandemia, só que sem ter pandemia. Todos os economistas que por aqui passaram diziam: isto vai dar inflação. Isto vai dar inflação. E aconteceu aquilo que acontece sempre, desde que nós, economistas, conhecemos o fenômeno inflacionário, e lá já vão séculos, porque se conhece a inflação antes mesmo de conhecer as vacinas. A gente sabia que isso ia acontecer e deu no que deu. E o governo agora ele busca alternativas políticas para tentar dar uma narrativa para um problema que ele mesmo causou a partir dos seus gastos públicos. A inflação, ela não é de oferta. E esse é um pressuposto muito importante. Nós não temos inflação de oferta, ou seja, não está faltando produto no Brasil. Em maio do ano passado, William, eu estive aqui na bancada do WW, quando a gente estava lá, aquela disputa com arroz. E nós dizíamos: não vai faltar arroz. Não vai. O brasileiro pode ficar tranquilo. Mês passado foi o pico da entre-safra. Vocês ficaram sabendo de ter faltado arroz em algum lugar mês passado, no pico da entre-safra? Não, né? Da mesma forma, nós não temos problema de oferta agora. Nós temos um problema de demanda, uma inflação de demanda. Aí o governo vai baixar alíquotas. Maravilha. Vai baixar a alíquota de café, por exemplo. Ótimo. O problema é que nós somos o maior produtor do mundo de café. E nós somos o maior exportador do mundo de café. Então, quem sabe o açúcar. Nós somos o maior produtor mundial de açúcar. Nós somos o maior exportador mundial de açúcar. Metade de todos os navios do mundo que estão nesse momento transportando açúcar saíram do Brasil. Então vamos importar carnes? Tudo bem. O Brasil é o segundo maior produtor de carne de frango e é o maior exportador de carne de frango do mundo. 35% é o nosso share. Nós somos o segundo maior produtor e o maior exportador de carne bovina do mundo. 1/4 de toda a movimentação de carne bovina do mundo sai do Brasil, 35% da carne de frango sai do Brasil, 31% do café sai do Brasil, 60% da soja importada no mundo sai do Brasil. O milho, nós somos o segundo maior exportador do mundo. Então, o Brasil vai comprar de quem? Se nós somos o maior exportador, se nós somos o maior fornecedor do mundo, é porque nós temos o menor preço do mundo. Vai trazer de onde? Dos Estados Unidos? Vai trazer da Europa, quem sabe, de onde a comida é barata? Né? Deixa eu colocar, pra quem não entendeu. Deixa eu colocar esse teu ponto de interrogação aqui para a roda, Antônio Luz, antes da gente entrar nas questões políticas mais específicas, através de você, Thaís, dar uma espiada nesse ponto que ele está levantando. Se nós somos tão fortes e exportamos tanto, como é que a gente vai ganhar nisso?
Vamos, William. E tem um outro fator que é o seguinte: primeiro, de comprar de quem? Comprar onde? Sei lá, açúcar da Índia, por exemplo. Não vai. O café, sim, o café tem um problema de oferta no mundo inteiro, o preço subiu no mundo inteiro e tal, mas um motivo, vai comprar de onde? Se nós somos os maiores produtores, os maiores exportadores, então não tem de onde comprar, mas vamos supor que tenha de onde comprar. Aí tem câmbio, aí tem os preços que são feitos no mercado internacional para esses maiores, milho, açúcar, carne. Os preços são determinados no exterior, não são determinados aqui. Então, portanto, o Brasil já tem um preço menor do que o praticado lá fora, porque o custo de produção aqui é menor, apesar do preço ser dolarizado. E tem o câmbio. Então, vamos supor que a gente tenha a sorte de achar uma carne mais barata, um café mais barato. Aí você tem o câmbio, e para importar precisa de mais dólar, o câmbio está bem alto, aí chega aqui, tem logística e distribuição. Eu não sei qual conta o governo fez, mas na conta que a gente fez aqui com todos os economistas, não chega a redução de preço na gôndola. Antes de passar para os nossos repórteres políticos, Antônio da Luz, na questão da carne, nós temos vizinhos muito próximos que são produtores importantes de carne. Isso de alguma forma afeta o produtor brasileiro? Não, porque a Argentina e o Uruguai e Paraguai já fazem parte do Mercosul e essas alíquotas elas não se aplicam para esses países, elas se aplicam para terceiros países. Então não vai fazer muita diferença essas medidas. Elas são medidas apenas para acalmar as pessoas, para dar para elas um alento, mas do ponto de vista prático não vai ter resultado. William, só quero fazer um adendo aqui, que nesse anúncio todo que o governo fez, o único que pode realmente provocar um impacto é se naqueles estados onde há ainda cobrança de ICMS, em alguns produtos da cesta básica, reduzir ICMS do preço que já foi formado aqui, isso sim pode gerar uma queda dos preços, né? Mas assim, o quanto isso vai provocar de deflação, dificilmente vai haver uma deflação. Então o nível de preço pode... O nível de preço pode cair um pouquinho, a inflação pode ser menor, mas dificilmente vai haver uma deflação, ou seja, uma devolução completa do poder de compra do trabalhador. Daniel e Caio, vamos lá. Começa você, Caio, começa o Daniel? Quem quer primeiro? Não, é só... porque a mesma pergunta a vocês dois, que passam um dia pendurados aí conversando com todas as instâncias políticas. Qual é o cálculo político, Daniel? Se a gente imagina, como parece razoavelmente claro, que do ponto de vista da inflação ou do preço ao consumidor não se espera grandes resultados. Então, politicamente, se espera o quê? William, hoje eu conversei com algumas pessoas que estiveram na reunião, executivos do setor produtivo que se reuniram ali com os ministros do governo, e todo mundo saiu com essa mesma impressão, de que as medidas são inócuas e elas têm como objetivo lançar ali um apelo psicológico e político para a população. Mais ou menos como a PEC da segurança pública. É um grande problema, a violência urbana é um grande problema para a maioria da sociedade, sem dúvida nenhuma. O governo consegue avançar objetivamente com uma PEC da segurança pública no Congresso? Não consegue, mas joga esse assunto, porque dá a impressão de que está fazendo alguma coisa. A mesma coisa acontece com essa reunião e com essas medidas sobre preços dos alimentos. Não quero ser cansativo, mas insistindo ali no ponto do Antônio e da Thaís, olha, milho... O Brasil, a gente ressaltou aqui o caráter exportador do Brasil na maioria desses produtos, mas o Brasil importa milho um pouquinho do Paraguai, a tarifa zero, porque o Paraguai é do Mercosul. Pode importar carnes da Argentina e do Uruguai, que são grandes produtores, a tarifa zero. Café tem preço global. Açúcar, a gente nunca importou açúcar. Então, que efeito nós vamos ter? Uma pessoa que participava da reunião lembrou o seguinte: no ano passado, o IPCA no grupo Educação foi mais ou menos ali no mesmo patamar do grupo Alimentação e Bebidas. Por acaso o Palácio do Planalto está fazendo reunião aqui com dono de papelaria, fabricante de lápis de cor, pessoal, escolas particulares, para saber medidas ali que podem ser tomadas para baixar isso? Não tem mágica, não tem bala de prata. Agora, a presença ali, como eu digo, do mago do Kremlin ali em volta para chancelar a mensagem que estava sendo passada pelos ministros, diz muita coisa sobre os objetivos do governo. Você está se referindo à presença do chefe da SECOM, o Sidônio, na mesa. Junto com a gente tem 2 ministros para ligar com a agricultura, a gente tem o chefe da Casa Civil ali, a gente tem quem está anunciando, que é o vice-presidente ministro da Indústria e do Comércio, e tem, evidentemente, vamos falar o nome, o chefe da propaganda política. O que ele consegue disso daí? Bom, pelo menos o que a gente sabe que o Sidônio sugeriu na reunião, William, foi uma campanha junto com o setor supermercadista, atacadista, uma campanha publicitária,
Justamente para alertar a população de que parte dos produtos já estão sendo reduzidos. O pessoal da Abras, que é a Associação Brasileira dos Supermercados, levou ali uma tabela atualizada, eles atualizam, se não me engano, a cada 10 dias, que tinha ali alguns produtos, itens básicos das refeições dos brasileiros, com uma queda de 25 de fevereiro até 5 de março. Queda de 5% no arroz e 3% no feijão. Outros produtos aumentaram. Tem produtos que aumentou 10%, 15%. E ali veio para justificar a presença dele, justamente ali foi sugerida uma campanha que a gente precisa alertar, o que mostra o grau de preocupação do marqueteiro, do presidente Lula, com esse tema inflação de alimentos. Está vendo aí vários incumbentes ao longo do mundo, ao redor do mundo, perdendo eleições por causa da inflação de alimentos. E interessante também que o Rui Costa, só para dar essa temperatura, sugeriu um aplicativo, pelo que me disseram também, um aplicativo meio que como um Uber, assim, de alimentos, da carne, né? Que você consegue identificar ao redor da região onde você mora, onde a carne está mais barata, onde está o produto está mais barato. Não estou falando que isso vai ser posto em prática, mas mostra como essa questão econômica é, acima de tudo, uma questão política. E o governo olhando politicamente para esses problemas e tentando ver alguma solução. E esse debate já está há 3 meses. 3 meses, esse debate. Por favor, Daniel, prossiga. Só complementar o Caio, porque ele tratou dos supermercados, a gente mal falou disso aqui, mas teve uma medida muito curiosa, que é a criação do selo Empresa Amiga do Consumidor para identificar e incentivar supermercados que praticam preços equilibrados da cesta básica. Isso só me faz lembrar o selo de Precios Justos nos supermercados argentinos, patrocinado pelo governo. Antônio Carlos, deixa eu inverter o eixo da nossa conversa. O que precisaria de fato acontecer para que caiam os preços dos alimentos? Você se referiu de maneira abrangente a expansionismo fiscal e o impacto disso na inflação em geral. Mas você é o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que é um estado importante do ponto de vista do agrobusiness brasileiro. O que é que pega e o que ajudaria a descer a inflação de preço de alimentos? William, antes eu queria dar trazer um número para, enfim, esse ponto que o Daniel trouxe, ele é muito rico. O IPCA, ele está em 12 meses em 4,56. Vai aumentar bastante agora na próxima leitura, porque vai passar o efeito lá de Itaipu, vai voltar para próximo de 5. Mas hoje está 4,56. A educação está 6,63. E nós não estamos chamando o pessoal das papelarias, né? Ainda bem. A saúde e cuidados pessoais está 5,96. Transportes está 5,32. Ou seja, não são os alimentos que estão caros. Tudo está caro. E inflação é exatamente isso. É o aumento generalizado dos preços, e não o preço disso ou daquilo. Quando nós pegamos o dado, falamos do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor do IBGE. Vamos pegar agora o IPP, que é o Índice de Preços ao Produtor, também do IBGE. Sabe quanto é que está a inflação para se produzir no Brasil, de acordo com o IBGE? 9,42. Sabe o que isso significa, William? Que vai ter mais pressão ainda sobre os preços ao consumidor, porque produzir está mais caro. E a inflação, ela faz exatamente isso. Quando o governo mira na oferta, eu vou tirar a tarifa de importação, como se nós não fôssemos o maior fornecedor do mundo. Olha, então eu vou fazer leilão da Conab. Quando ele está falando essas coisas, ele está mirando na oferta, como se nós tivéssemos problema de oferta, mas nós não temos. A safra do ano passado, ela teve problemas, ela teve quebra, mas ela foi a segunda maior safra da história. Ela só perde para 2023. Quando nós olhamos, por exemplo, 2015, é um ano que todos nós lembramos bem que aconteceu em 2015. A inflação de alimentos bateu 12%, de acordo com o IPCA Alimentos. Foi um ano que nós batemos recorde de safra. Foi a primeira vez que nós passamos de 200 milhões. Em 2022, depois no pós-pandemia, os alimentos subiram 11,6%. Também batemos recorde de safra. Nós batemos naquela época 263 milhões. Ou seja, não é o tamanho da safra que define, porque nós não temos problema de oferta. A nossa inflação é de demanda. E isto só se resolve ou aumentando bem mais os juros, ou o governo ajustando o fiscal. Eu lamento, eu gostaria muito de ter uma saída mágica. Mas vejam, hoje os ministros passaram o dia lá reunidos e as saídas mágicas foram essas, porque não tem saída mágica. Ou o governo ajusta o fiscal, ou o Banco Central sobe ainda mais os juros, ou os alimentos e os demais grupos do IPCA
continuarão subindo. Você está sugerindo para a inflação não há saída mágica, mas para a popularidade o governo acha que sim. E ela é pôr mais dinheiro em circulação. Impulso ao crédito é uma das medidas que está mais, digamos, próxima de se concretizar, Thaís. O crédito já vem surpreendendo, William, porque mesmo com a taxa de juro real em 2024 altíssima, o crédito subiu 2 dígitos, né? Há um debate assim, sobre o que está acontecendo. E é óbvio que o acesso ao crédito melhorou com as fintechs e tudo mais, mas a pessoa só toma crédito se ela tem mais renda. Se a renda dela está mais garantida. Olha o que está acontecendo com a taxa de desemprego. Hoje saiu no blog do Banco Central, o Alex Ribeiro do Valor Econômico, que trouxe essa leitura, um estudo de economistas do Banco Central dizendo o seguinte, que o reajuste real do salário mínimo, para cada 1 ponto do reajuste real do salário mínimo, você tem uma reação específica e forte na inflação. Então, se o salário mínimo aumentou 3% real no ano passado, a colaboração, a participação desse ajuste real do salário mínimo no ano passado foi de mais de 0,5 ponto percentual. Então, salário mínimo sendo reajustado de forma real, reajustes ou aumento nas concessões de BPC, de benefícios sociais, de Bolsa Família, não tem como evitar. Aquilo que a gente tem tratado aqui sob o chapéu armadilha fiscal. Armadilha fiscal, exatamente. Agora, Daniel, politicamente, o que de fato se espera disso daí? O que acontece, William, é que com o cenário de polarização tão acirrada, um governo que saiu vitorioso das urnas em 2022 por muito pouco, que tem todas as dificuldades na sua agenda política e econômica, enfrenta uma queda de popularidade, é um governo que tende a reagir muito fortemente a esse ponteiro, a esse ecocardiograma das pesquisas. E se você entrar numa pegada como você está entrando agora, com a propaganda política do governo ditando o que deve ser dito, como deve ser dito, quais devem ser as ações, realmente um governo pira. O governo não consegue tratar os problemas de forma estrutural, tratará sempre de forma conjuntural. E sempre com um apelo muito forte de medidas parafiscais, de medidas que tentem incentivar o crédito, de liberar FGTS, de conter preço dos alimentos, de pequenas intervenções no mercado para tentar resgatar essa popularidade perdida, mas sempre numa lógica conjuntural. E essa lógica conjuntural demove as forças internas do governo, notadamente o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, de tratar de questões mais estruturais, porque você tem que sempre responder à última pesquisa de popularidade que não lhe é favorável. Caio. O Sidônio já tem 2 meses que ele tomou posse e nesses 2 meses ele não conseguiu ainda reverter, e claro que a responsabilidade não é só dele, ele é só o consultor ali, mas não conseguiu reverter. Todas as pesquisas, todas as semanas apontam um cenário mantido, né? E em alguns casos o cenário piorado. Então. Agora a presença dele mostra que esse é o grande gargalo, ele sabe que é o grande gargalo e ele sabe das dificuldades. Ele sabe, o governo sabe que o problema para o Lula se reeleger é a inflação. Mas aí fica num imediatismo de medidas de curto prazo e sem tratar as medidas estruturais ali que o Daniel coloca, né? E o próprio Antônio, né? De tratar do fiscal, né? Passa ao largo, né? Aliás, é o contrário. O que o governo está fazendo é estimular mais para aumentar a demanda, que vai acabar tornando mais inócuas ainda as medidas que estão sendo anunciadas. Né? William, amanhã vai sair o PIB de 2024, né? Alguma coisa em torno de 3,5%, podendo ser mais. Isso vai, a preocupação do mercado é que isso vai gerar ali uma barra muito alta para o Lula. E o Lula já está fazendo isso, ele está dizendo, a economia vai crescer mais de 2,5%, a economia vai crescer igual a 2024. Então ele vai exigir do seu governo e dos seus assessores que criem medidas, mágicas ou não, para entregar esse crescimento. Esse é o grande temor. Essa foi a réplica de hoje. E se você chegou até aqui, nós queremos saber qual é a sua opinião. Entre nos comentários e deixe a sua réplica. Nos vemos no próximo vídeo.